Coisa de louco. Agora estamos aqui. Boa noite, prezados alunos. Estamos começando a nossa gravação. Vamos começar. Então, na unidade, nós vamos falar hoje da aula 3, né? Nós vamos fazer em duas partes, e para encerrar o tema de legislação tributária. Então, o Código Tributário Nacional diz que, né, o tributo cuja obrigação ele tem por fato gerador uma situação que é independente de qualquer atividade do Estado e relativa ao contribuinte. Então, o que acontece? Tributo, gente, é uma coisa. Eu tenho dia que eu fico. Aquele dia eu estava meio bravo, hoje eu vou mais light. O fato de você comprar, por exemplo, aqui, ó, comprar no Mercado Livre, vai gerar o quê? O certo, né? Pelo certo, né? O Mercado Livre vai fazer o quê? Um faturamento, vai gerar uma nota, tá certo? Ao gerar a nota, ele cria uma obrigação de uma série de impostos, de pagar uma série de impostos. O que o Estado fez aí? O que o governo fez em relação a isso? Nada. O simples fato de ter uma atividade comercial gera impostos. Então, é realmente assim, a tributação ela é algo que vai acontecendo conforme a economia vai rodando. Ou seja, se a tributação for muito pesada, vai atrapalhar a atividade econômica. Competência. Quem tem competência tributária? O que é competência tributária? É quem pode instituir um imposto, tá certo? Criar um imposto, tá? E aí, todo mundo pode criar imposto? Todos os entes federados? O que é ente federado? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Todos podem criar impostos? Não, não. Não, porque a princípio, e aí vocês vão entender por que isso, esse a princípio, tá? Só quem pode gerar impostos, criar impostos, seria a União e os estados. No caso aqui, eles gostam de falar em Distrito Federal junto, porque ele atua como um estado também. Só a União e os estados. O município, a princípio, não tem a capacidade de gerar impostos. Tá legal? Então, vamos lá. A Constituição Federal de 88 distribui a competência de instituir e majorar tributos entre federados, e aí seria os impostos da União, impostos dos estados e municípios, imposto dos municípios. Professor, mas se tem imposto do município, como que ele não tem competência? A competência é no sentido de criar impostos. Mas existem brechas que os municípios acabam usando para criar, tá? Então, existe aqui alguma coisa sobre isso. Legislar sobre a matéria tributária, criar leis, né? Isso daí, então, como eu disse, olha lá, pelo menos não me deixam mentir sozinho, né? A Constituição, a União e aos estados cabe legislar, criar leis, uma vez que o município não possui competência que chamam concorrente, mas uma concorrência suplementar. Ou seja, o município não cria leis tributárias a princípio para eles, né? Muito bem. Então, esse artigo 30, né, diz que editar leis que disponham sobre a tributação e relações jurídicas advindas desse fenômeno, né? Oh, que legal. Então, criar leis que criam tributação, o município, a princípio, não pode. Por que o professor está falando a princípio? Porque lembra que eu falei que tem tributos, né, impostos, taxas e contribuições? O município pode criar contribuições, o que no fim acaba sendo um tipo de tributação, entendeu? É essa a ideia. Cadê? Mariano Dias. Oi, Mariano. Tá no transporte ou já chegou? Ô, professor, boa noite, boa noite. Boa noite. Já chegou? Acabei de chegar, graças a Deus. No tipo zero, já te passaram álcool, tá tudo em ordem?
Tá tudo em ordem. O pessoal falou lá que ela tinha começado, aí como eu tava no transporte, tava com É internet isso. ruim, né? Eu só Aham, falei assim, aham. não vou entrar agora, senão vai ficar caindo. Mas agora tá de Não, boa. beleza, beleza. Então, eu estava falando que então, competência tributária, o que, que é competência tributária? Legislar material tributário, só estados e a União pode fazer. O município, a princípio, não pode, mas, como eu estava falando, o município pode criar, por exemplo, contribuições, né? Que no fim acaba sendo também tributação. Mas vamos lá. A competência tributária, então, é poder para editar leis. Beleza, já falamos, professor. Caramba, mas é que o cara que repete pra caramba isso, né? Mas note bem, uma coisa importante: competência, ou seja, essa capacidade de gerar impostos, ela é indelegável. Então, eu não posso falar assim, eu sou do governador do estado de São Paulo e eu estou delegando ao município criação de alguns tributos. Não, não pode. É indelegável essa competência, essa capacidade de criar, leis tributárias. Mas as atribuições de arrecadar, fiscalizar e executar leis, que é a parte administrativa, você pode delegar, sim. Tá certo? Pode delegar. Então, capacidade tributária, note bem, competência tributária. O que que é competência tributária? Que poder de criar e editar leis. Capacidade tributária. O que que é capacidade tributária? É a parte que se chama de administração dessa competência. Criou-se uma lei, um tributo, né? Uma lei que criou um tributo, mas só que você tem que administrar. Ou seja, você tem que, não basta criar o tributo, mas também você tem que arrecadar, fiscalizar para ver se estão cumprindo essa norma, tá certo? Então, isso é capacidade, a parte administrativa. E ela, sim, essa é delegável. A capacidade tributária é delegável, tá certo? Então, essas são a parcela administrativa dessa competência, tá? Pode ser delegada, diz aqui o artigo 7. Mas olha aqui, né? Como funciona isso? Um exemplo. Pela Constituição Federal, a União pode, né? Permite que a União delegue aos municípios, note bem, se eles quiserem, se assim optarem, de ter imposto sobre propriedade territorial rural. Ah, professor, mas São Paulo não tem propriedade rural. Ou se tem, ou se tem. Tem que quem mora lá para a Zona Sul, bem lá embaixo, tá? Bem lá embaixo, né? Tem regiões que tem sítios, o município de São Paulo faz divisa com Itanhaém. Tem lugares que dá para ver, aliás, a praia lá. E ainda é município de São Paulo. E aí são propriedades rurais, tá? E aí está a União, né? Então, a Constituição permite a União delegue aos municípios a capacidade tributária do imposto territorial rural. Capacidade tributária? O que é mesmo? A capacidade de arrecadar e de fiscalizar o imposto. Ou seja, o município que quiser pode fazer arrecadar e fiscalizar o imposto territorial rural e ficar com a grana. Você acha que algum município não quer isso? Claro que pode, mas vejam essa questão. Essa atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa que cedeu. Então, pode acontecer a qualquer momento que a União, o governo federal, faça uma legislação unilateral, não tem que avisar o município, não tem que avisar nada, né? Pedindo de volta. Olha, eu é que vou controlar e vou fiscalizar, arrecadar e fiscalizar o ITR, o Imposto Territorial Rural. Tá certo, gente? Capacidade tributária. O que é capacidade tributária? Então, vamos conversar com os universitários. Vamos falar com Vitória Ariely. Vitória Ariely.
Tudo em paz, Vitória Arielle? Oi, professor, tudo sim com o Tudo senhor? é para acordar todo mundo, é isso aí, Vitória. Então é o seguinte, que competência tributária, o que é isso? Vamos lá. Pra falar, professor. Ai, Pode, eu fico com sou todo vergonha. ouvidos. Ai, professor, escolhe outra pessoa. Ah, vamos dar, né? Aquela coisa, escolinha do professor Raimundo. Competência, né? Envolve leis. Competência envolve leis. Competência é captei, amado mestre. Vai, Vitória. Não captou? Competência tributária é a capacidade que só tem a União e os estados, mas o Distrito Federal também, de legislar sobre tributos, criar leis tributárias. Beleza, Vitória? Competência, criar leis tributárias. Beleza. Beleza? Captou? Sim, ó, tudo ok. Beleza. Muito bem. Agora vamos conversar com meu amigo Fernando. Fernando, tem microfone, Fernando? Fernando? Hum, hum, com quem que eu vou falar? Vamos ver. Vamos falar com os mais quietinhos. Vamos falar com a boleira da vez, a boleira. Luci. Oi, Pro. Luci, me conte uma coisa. Que é a capacidade tributária. Nós falamos de competência lá com a Vitória. A competência é criar leis. Agora, o que é a capacidade tributária? Ai, meu Deus do céu. Olha, ah, ah, Ai, professor, que pergunta difícil. mas é que, na verdade, você está vendo Cidade em Alerta aí não me ouve. Não, Mas tudo bem, tudo bem. não, Você Pro, não não me tô ama ouvindo. mais? Você não me ama Ai, mais? Tudo bem, que né? cena. Não, não tô Capaz prestando atenção de alerta, não. de Eu tô. jeito nenhum, é verdade, Não, tô claro. não. Não é Eu verdade. sei. Eu tô, Tô tô, tô, mentindo, tô. não. Eu estou confirmando com Eu estou você. ouvindo o senhor e no fogão, fazendo as duas coisas. Desculpa. Você está fazendo o quê no Janta fogão? para meus bebês. Olha que beleza. O que vai sair agora? O que você está me convidando para jantar? Vamos lá, o que vai sair? É comida básica, comida Ué, simples. graças a Deus, é a mais gostosa. Conta para nós. Isso mesmo. E a mais cara. Arroz, feijão, uma Uma saladinha, vontade, bisteca frita. uma vontade de comer um feijãozinho. Bom, Pois professor, isso não tem nada a ver com a aula, né? Mas é, só então. lembrando, minha querida Luci, que a capacidade tributária é a Hum, capacidade que, aliás, pode ser delegada, a gente já viu isso, que hum, é de arrecadar e fiscalizar impostos. Não é criar lei. ah, Criar lei é competência. sim. Capacidade é arrecadar e fiscalizar. Beleza? Eletro, obrigado, viu? Eu que agradeço. Não vai Agora deixar eu te queimar o amo. feijão. Não vai deixar queimar o feijão. Não, vou Vamos lá. deixar. Professor, Oi. a capacidade tributária ela também cria tributos? Como assim? Eu não entendi. Não. Criação de tributos. Competência tributária. Criação de tributos precisa ter leis que criem o tributo. Perfeito? Tem que ter leis. Então, a competência é criação de leis, e só quem pode fazer isso, leis tributárias, né? Nesse caso. Só quem pode fazer isso é a União, o governo federal e o governo estadual. O governo municipal não tem essa capacidade, essa competência. Ó, quase que eu falo besteira. Competência é criar leis, tá? Capacidade é a parte administrativa dessa competência que envolve arrecadar impostos. Então, capacidade é arrecadar e fiscalizar.
Ah, mas e o governo federal e estadual também pode, tem capacidade também? Sim, evidente. Ele pode legislar, ou seja, tem competência, e ele pode também, ele pode legislar e também pode arrecadar e fiscalizar, tá certo? Então, ele tem a competência e a capacidade. O município tem capacidade tributária, ele pode arrecadar, tá certo? Arrecadar e fiscalizar é capacidade. Beleza? Sim, obrigada. Ah, muito bem. Aqui está falando exatamente isso. Olha que beleza. Puxa vida, hein? Estudei direitinho, tá? Competência indelegável, já a capacidade tributária pode ser delegada entre um ente e outro, ou seja, o federal, o estadual e o municipal podem delegar essa atribuição. Pessoal, agora vamos entender, né? Já que existem impostos federais da União, do Estado e do município, vamos apresentar os principais impostos de cada um, tá certo? Eu aqui coloquei os principais impostos que são da União, os principais impostos que são dos estados e os principais impostos que são do município, tá? Então, eu vou começar pelo da União e o da União vai chegar nessa outra transparência, tá? Então, aí eu volto. Mas vou falar da União. Primeiro imposto que eu estou falando aqui, que é o governo federal que arrecada. Governo federal que arrecada, tá? Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Imposto de importação, a gente chama de II. Toda vez que nós estamos importando algum produto, né, ou que as empresas importam algum produto, existe uma taxação que quem que arrecada esse imposto e guarda esse imposto para o uso, o governo federal, a União, imposto de importação. Perfeito? Então, o Mariano, né, quando comprou, é o que o Mariano já não gosta mais do BMW. Não sei por quê, eu gosto muito, né, Mariano? Mas a gente já conversou disso, é gosto, né? Ele gosta de um Jaguar, de um Jaguar, né? E aí o Mariano, quando importa o seu Jaguar todo ano, porque ele só anda de carro do ano, né? Ele paga imposto de importação. E quem Não, ganha a grana... não, professor, isso aí já foi já, mas agora já foi já. Ah, não tá mais que o Jaguar? Qual é Não, já agora? mudei já. Oxe, Ah, a qual vida é? cresce, né, professor? Vai ter que É mudar, isso né? aí, claro, graças a Deus, fico feliz. Ah, não. Qual que você Isso não está aconteceu, não. importando agora? Ah, tô vendo aí se eu pego uma Porsche Panamera, alguma coisa assim. Porsche também é importado e também vai pagar Sangue. isso, E aí? produtos, vai pagar imposto de importação, né, Mariana? Tem que pagar. Perfeito? E quem Pagar recolhe? também A um iPhone União. 12 aí que tá R$ 12.000, Isso para você não é nada, Mariana. Pai, também seja humilde, vai. Não é uma coisa que não é nada para você. Não, Muito bem, vou. outro imposto que também o governo federal arrecada, esse é um imposto que eu acho terrível, tá? Imposto sobre exportação. A gente vai exportar para o exterior e ainda assim o governo quer arrecadar imposto em cima disso. Ou seja, a gente tem que buscar exportar da forma mais barata possível. Para quê? Para que o produto seja competitivo e o governo, muitas vezes, arrecada impostos com isso. É um absurdo. Mas existem alguns produtos que, quando são exportados, paga-se imposto. Muito bem. O próximo aqui embaixo, que deveria ter um risquinho, mas o professor, na hora de editar, falhou. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. É o nosso bom e velho, e conhecidíssimo e odiado imposto de renda. Imposto de renda pessoa física, IRPF, e imposto de renda PJ. Então, vocês vejam que antigamente a ideia era um imposto sobre renda, o que sobraria, né? E, não, mas hoje ele já é de proventos, ou seja, entrou dinheiro, eles criaram o imposto. Então, quem pega esse dinheiro do imposto de renda? O governo federal.
fabricou um produto ou beneficiou um produto. Então, você criou você plantou açúcar, plantou cana e produziu açúcar. Ele virou um produto industrializado, ele vai pagar imposto, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Você veja que por isso que eu falo que muitas vezes os impostos podem acabar atrapalhando a atividade econômica. Porque imagina, eu crio um produto, só de criar esse produto e ele é industrializado, eu pago um imposto quando ele é vendido. É fogo, tá? Dúvidas até aqui, pessoal, dos impostos da União? Dúvidas? Posso perguntar? Posso perguntar? Hã? Não, vou seguir em frente. Ninguém falou nada, estou acreditando que não há dúvidas. Mais o imposto da União, agora na próxima aqui, imposto sobre operações de crédito, de câmbio, seguros ou qualquer relativas a títulos e valores imobiliários, ou seja, operações bancárias de seguro, crédito, você vai pagar IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. IOF, operação de crédito é uma operação financeira? É. Câmbio, né? Quando Jackson foi passar aí no último feriado na Grécia, né, Jackson? Você teve que fazer câmbio. E quando faz. Tirei, vim até com uma corzinha a mais. Santorini estava legal lá, Jackson? Cara, não, tava linda, tava maravilhoso lá. E o Jackson, quando faz isso, paga IOF sobre a operação de câmbio. Quando a gente faz seguro, o Mariano aí com o seu Sport Panamera, né? Quando ele vai pagar seguro, também paga-se IOF. Quem arrecada esse imposto, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras? O governo federal, tá certo? Mais um, Imposto Territorial Rural. Opa, acabamos de ver ele, é um imposto federal que pode ser delegado aos municípios, né? Acabamos de falar sobre ele, não foi? Muito bem. E agora, né, nós vamos falar sobre um imposto que, assim, é uma coisa que o Lucas Bueno, né, Lucas? Lucas, tá aí? Oi, professor. Você está aí? Então, você me desculpa, mas eu sempre gosto de dar exemplos reais, você sabe disso, né? E, na verdade, o último imposto, o Lucas tem pago todo ano, não é fácil, mas é um imposto sobre grandes fortunas, não é isso, Lucas? Então, vou pagando esse imposto, eu fiquei pobre agora, né, professor? Pois é, menos rico, vamos colocar assim, né? Mas note bem, aqui eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de grandes fortunas, né? O Lucas é herdeiro de grandes grupos industriais, graças a Deus, Lucas, fico muito feliz por você, viu? Mas, de fato, esse imposto é pesado, né? Todo ano, não é fácil, não. Então, existe um imposto sobre grandes fortunas. Mas agora, vamos lá, pessoal. Esse imposto sobre grandes fortunas, ele é um imposto que o pessoal sabe se defender bem, viu? Então, tudo quanto é benefício fiscal que a gente fala, né? Ou seja, formas de você diminuir, você cria uma situação de benefício social, por exemplo, e aí consegue abater do imposto, né? O imposto de grandes fortunas também. Então, esses impostos que eu falei até agora, todos eles são da União, da União. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, Imposto de Territorial Rural, Propriedade Territorial Rural, né? Mas a gente chama aqui de Imposto Territorial Rural, o ITR, e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Esses impostos são federais, tá certo? Federais, tá? Agora vamos ver os impostos, os principais. Note bem, gente,
tem uma infinidade de impostos. Estou falando os principais, os que mais geram arrecadação para cada um dos entes que a gente fala aí, né? Para cada um das formas de governo. No governo estadual, nós temos isso aqui, ó, o transmissão causa mortes e doação de qualquer bens e direitos, ou seja, herança. Herança. Eu posso ter uma transmissão por morte, ou seja, é herança porque a pessoa morreu, mas eu posso fazer uma doação de qualquer bem ou direito meu. Só que eu vou ter que pagar esse tipo de imposto, tá certo? Então, é realmente um imposto bastante importante. Ele é um imposto pesado. Quando, assim, uma herança que você recebe e tal, você paga um valor bastante pesado. Bastante pesado, tá? E isso quer dizer transmissão, né? Ou seja, transmissão do direito. E olha, pessoal, olha só uma situação, uma coisa que eu estava lendo acho que foi na semana passada. Teve uma família que fez a transmissão de 50 bilhões de reais para o exterior e teve que, como isso é uma transmissão, teve que pagar ao governo do estado, se não me engano, da ordem de 4 bilhões para poder fazer isso. Imagina, você tem, note bem, uma coisa é você ter 50 bilhões, né, Lucas, né, em bens, em casas, fazendas, né, indústrias, como é o caso do Lucas. Mas essa família, e dizem que só tem, no Brasil, só tem, parece que 10 famílias que poderiam fazer isso. Elas têm em dinheiro para transferir. Olha só, tem gente que tem dinheiro, né, gente? Então, o Estado, qualquer transmissão de direito, né? Seja de bem físico, um carro, tá? Uma doação que alguém faz de um carro, sim, você deveria pagar. Mas normalmente isso aqui está mais ligado aos bens e direitos financeiros ou imobiliários de imóveis, tá bom? Estado que arrecada isso, Estado, governo estadual e Distrito Federal. Agora, o grande imposto, o imposto onde entra mais dinheiro para o Estado é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. O ICMS, então, é imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte. Por que eu estou frisando isso? Ó, transporte interestadual e intermunicipal. E também sobre comunicação, ou seja, as tarifas de comunicação, né? A nossa conta de internet, conta de luz, TV a cabo, está sujeita a ICMS também. Tá legal? Isso é governo estadual. Por que eu frisei essa questão de serviço de transporte interestadual e municipal e serviço de comunicação? Porque a gente vai ver que o governo municipal vive de ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISSQN, tá? Então, aqui é só relativo a transporte e comunicação, ICMS, tá? Um outro serviço que também estaria aqui, tá? Se vocês olharem, a conta de luz também tem ICMS, tá? Aqui não está citando, mas existe, tá certo? Muito bem, aqui nós vamos agora falar, então, esse é um imposto estadual, agora de outro imposto que está aqui embaixo, que é esse que o Mariano paga aí todo ano, porque ele compra esses veículos todo ano, né? Imposto de propriedade de veículo automotor, IPVA. IPVA. Todo ano, quem tem um veículo. No estado de São Paulo, um veículo que tem que ter até 10 anos. Um veículo que tenha 11 anos já não, é mais. 20 anos. 20 anos no governo estadual de São Paulo, 20 anos. Que 10 anos o meu já não pagaria, mas paga, né? Propriedade, você tem um veículo? Se você tem um veículo, você tem que pagar o IPVA. Moto, todo veículo paga IPVA, tá certo?
Mariano, com o Panamera dele, pagou, acho que da ordem de... O carro custou da ordem de 700, ele deve ter pago da ordem de uns 100 mil reais de IPVA. Não foi, Mariano? E esse IPVA ele é complicado, porque se você não tem ele pago, você não consegue licenciar o carro. E se você não está com o carro licenciado e a polícia te parar e ver isso, pode guinchar o seu veículo, recolher o seu veículo. É meio estranho, porque, peraí, se eu sou proprietário do meu veículo, eu sou proprietário, ninguém pode tirar o meu direito de circular com o veículo. Uma coisa é tributo, outra coisa é eu ter o direito de circular com o meu veículo. Mas sim, eles têm o direito de recolher o seu carro. Então, o seu carro, seu veículo de qualquer tipo, tá? Pode ser caminhão, pode ser moto, qualquer veículo. Perfeito? E esse é o imposto estadual. Então, imposto de estado, os três mais importantes. Esse aqui de transmissão, causa-mortes e doações. O IC Esse aqui é onde ele ganha muito dinheiro. ICMS, o governo estadual vive disso. E IPVA. Esses são os mais importantes. São só esses três, professor? Não, tem um monte. Eu estou falando os principais. Beleza? E ao município? O que sobrou para o município? Ah, do município tem vários que são muito conhecidos nossos. Primeiro é o bom e velho IPTU. Começa o ano, a gente já tem que pagar IPTU, né? E tá caro, gente. O imposto de IPTU da cidade de São Paulo é muito pesado. Eu acho um exagero. Muitas vezes uma propriedade simples, uma propriedade humilde, mas só por ocupar um espaço ou ficar numa região que é relativamente valorizada, pode ter um IPTU pesadíssimo. Tá legal? E transmissão intervivos, ou seja, quando eu passo um bem, né, um bem aqui, ó, a qualquer título, ato oneroso, né, por ato oneroso, ou seja, eu vou pagar um ato que eu estou pagando tributo, oneroso quer dizer que eu pago tributo, de bens imóveis, ou seja, aí estou falando de toda vez que eu compro ou vendo um imóvel, né? E aí, então, esse aqui, eu não vou ler toda essa coisa aqui, porque, né? Mas, então, é sobre imóveis, excesso, né? Garantia, mas isso aqui é quando você coloca o imóvel como garantia de um empréstimo, por exemplo, você não precisa pagar isso. Mas e aí? Esse é o famoso ITBI. Ô, Jackson, você que lida com imóveis, né, Jackson? Sim, sim. Quanto que está o ITBI em São Paulo? É Sim. 4%? Cara, esses são imóveis. Eu trabalho mais com imóvel na planta, né? Mas não sei qual o percentual exato que eles estão cobrando hoje. Não, tranquilo, tranquilo. Aqui eu Isso é pensei que você importante. sabia, mas eu acho que é 4% de São Paulo. E vou dizer, cidades que nem Bertioga, né, que o Jackson comprou um apartamento em Riviera de São Lourenço, agora há pouco tempo, é ainda maior. Foi lá, foi lá. Na verdade, ele é uma cobertura que ele comprou na Riviera. Ele pagou um ITBI ainda maior que 4%. Bertioga é mais do que 4%. Professor, não fala, professor. Não Mas abre o claro jogo, que professor. falo, no fim do ano nós vamos fazer um churrasco lá. Né, pessoal? Vamos fazer um churrasco na cobertura do Jackson Se na levarem a Riviera? carne, velho. E ele paga tudo, a carne, A tudo, a carne. cerveja. Ah, Beleza, tô gostando. Tá? Beleza? E, então, esse é o imposto de transmissão intervivos, tá? Ou seja, não é herança, é quando eu estou comprando ou vendendo, pessoas que estão comprando e vendendo um imóvel, o comprador, quem compra, quem está comprando, além de ter que pagar o valor do imóvel, ainda tem que pagar o ITBI. Que, na verdade, também não muda muito, por exemplo, do IPVA. Você compra um veículo, você já tem que pagar o IPVA dele. Aliás, é assim mesmo. Você já ganha né? Paga à vista, que no caso do Mariano, paga à vista o veículo e já recebe o boletim lá para pagar em até 10 dias o IPVA. Tá? Então, o ITBI também. Você comprou um imóvel,
você tem, acho que, 3 meses para pagar o ITBI. Tá? E o grande imposto para os municípios é esse aqui, o Imposto sobre Serviços. Então, as empresas de serviço, empresa de call center, empresa de todo tipo de serviço, paga ISS. Aí tem esse ISSQN, porque antes se falava de qual que tem serviços que não deveria ser tributado, não, hoje já tem, de qualquer natureza. Beleza, gente? Então, tá. Todo mundo entendeu os impostos municipais, federais? Tá? Ô, professor, Diga, Lu. eu tenho uma pergunta. Eu não tenho carro, é só uma dúvida. Por que tem carros que não é necessário pagar o IPVA? Então, porque, na verdade, você tem por um período da vida do carro, tá? Então, tem alguns estados, se não me engano, Minas Gerais, eu sabia essa informação com mais detalhe, posso até ver depois para vocês, com 10 anos, durante 10 anos você comprou o veículo, por exemplo, 220, até um carro 2010, ele paga IPVA em Minas. No estado de São Paulo é por 20 anos. Então, Entendi. até o carro 2000, ele paga imposto. Se é um carro 1999, não paga IPVA. É por isso que tem alguns que não pagam. O que existe, Lucy, também, né, é uma redução de impostos ou de alguns impostos que, no caso, são impostos federais para pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, PCD, tá? E aí são impostos federais na compra. Mas vou dizer, paga IPVA sim. Paga um valor menor, porque o valor líquido do veículo fica menor. Mas é um caso que tem uma redução. Mas o IPVA todos pagam pelo que cada estado tributa, né? E no caso de São Paulo, é por 20 anos. Tá? Entendeu, professor. Esse lance. Beleza? Tá, obrigado, viu? E o feijão, tá pronto aí? Tá beleza? Tá pronto. Terminando a aula, eu vou comer feijão aí com você. Né? Pode vir. Muito obrigado. Muito gentil. Obrigado, Tá Pro. Nada, querido. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Diga. tá me ouvindo? Sim, sim. ITBI São Paulo 3%, tá bom? 3%. Mas você está pesquisando aí? Você pesquisou? Sim. Vê aí Bertioga, lá no seu apartamento lá em Riviera. Quanto é o ITBI, o ITBI de Bertioga? Vê lá. Peraí que eu já vejo aqui. São Paulo. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui, vamos ler, para a Suelen. Suelen? Sim. Me diga uma coisa. Você trabalha, você está trabalhando nesse momento? Estou sim. Em que tipo de empresa? É empresa de decoração. Empresa de decoração. É verdade, você me falou até que você está aprendendo a oferecer os produtos, eu lembro disso, né? Isso. Muito bem. Me diga uma coisa, de todos esses impostos que a gente está aqui no quadrinho, qual o imposto que a sua empresa paga? Quais Nossa, impostos? Impostos. eu tava olhando aí com a maioria. A maioria deles. Não. Mas aí então vamos pensar. Não é caso de transmissão de direitos, né? Não está vendendo imóvel, nada. Não, esse daí não. Então vamos pensar, pessoal. Olha só como que funciona. Vamos. A empresa de decoração que a Suelen trabalha, ela produz um produto, não produz um produto? Sim. Produz um produto. Então ele vai pagar, se for vender cortina, por exemplo, não é isso? Vai Isso. pagar ICM sobre o valor da cortina, tá certo? Mas ela também presta serviço. Então, o que acontece?
Decoração, você pode estar fazendo pintura, você pode estar fazendo... que mais que faz ali de serviço, o Suelen? Atende cliente. Também Então, é um esse não serviço. cobra, né? É um serviço, mas esse não cobra, né? Serviço que cobra. Instalação da cortina. Por exemplo, Material também. Então, o material aí é ICMS, porque é mercadoria, tá? Serviço é como, por exemplo, a pessoa... Eu não sei se vocês fazem conserto de cortina. Fazem conserto Sim, ou uma reestilização da cortina, não é isso? Uma sim. reforma da cortina. Então, o que acontece? Você não vai vender a cortina. A cortina já é do cliente. Você só vai prestar o serviço de reforma da cortina, perfeito? Sim. Prestar o serviço. Aí você vai pagar ISS, porque é um serviço. Entendeu? O que mais que a empresa vai pagar? Entendi. O imposto de renda de pessoa jurídica. Sim, paga também. Tá certo? Sim. Perfeito, então. Vocês entenderam, pessoal? Então, vamos lá. Tem vários tipos de empresa com seus vários tipos de tributo. Vamos ver aqui quem pode conversar. Obrigado, Su. Obrigado, Sueli. Imagina, professor. Vamos ver quem que vai poder conversar comigo. Vamos conversar com Beatriz Bueno. Você está trabalhando, lindinho? Oi, Pro, tô sim. Isso. E em que área mesmo? Eu trabalho no laboratório de prótese dentária. Laboratório de prótese dentária. Perfeito. Então, o que acontece? Ela produz um produto, né? Ela tira o molde e produz prótese dentária. Aliás, eu estou precisando. Quem sabe, né? Mas é que eu estou Quem ainda sabe não. seu dentista não trabalho pra gente, né? Então, eu já instalei aqui o implante, agora eu tenho que colocar a parte de prótese, né? Que é o dente, né? Que é o Isso. dente. Isso. Então, o que acontece? Quando produz a prótese, que é uma mercadoria, é um material, qual o imposto que a sua empresa está pagando nesse momento? Vai fazer uma nota de fornecimento de próteses para uma pessoa. Qual é o imposto que ele vai pagar? Vamos lá. Me diga, Bia. É o ICMS? Perfeito! Muito bem. Deixou o seu professor contente. Beleza. Né? Agora, o que acontece às vezes é que a pessoa quebra uma prótese, né? Ou quer mudar a prótese, sei lá, não sei se tem reforma de prótese, se isso é usual. Tem Ah, de isso? vez em quando aparece, viu? Exato. Ai, não, a paciente não gostou do dente, não gostou do formato, daí a gente tem que refazer. Isso. E aí é um serviço, não é isso? Sim. E aí vai pagar qual imposto? Um serviço, deixa eu ver. O ISS, aqui. Os ISS. serviços de qualquer natureza. Tá certo? E aí, no Ah, caso, até pode fazer dois. Um com relativo ao dente que teve que alterar, que é uma mercadoria. Então, sobre aquele dente, você vai cobrar imposto, ICMS. Isso é muito normal, viu? Vem até sim, na mesma nota fiscal. No mesmo tipo de nota. Você pode estar colocando a parte de mercadorias e a parte de serviços, sim. separadamente. Tá bom? Não é assim? Eu tô aprendendo ainda a mexer com essas, Isso. com essas Fica coisas de tranquilo. nota fiscal. Vou reparar da próxima que eu Veja tiver que isso. estiver lá ajudando. Né? Você pergunta, qual é a nota fiscal de serviço? Qual é a nota fiscal de mercadoria? Pergunta assim. E dá para fazer composto? Tá? Veja lá. Pessoal, por que eu estou perguntando sobre isso? Tá? Porque nós vamos hoje, eu vou passar um trabalho para vocês, valendo 750 pontos, vai estar no AVA hoje à noite, tá? Para entregar daqui a 2 semanas. 2 semanas, vai ter tempo. 2 semanas. Mas umas questões dela vai ser relativa a impostos que empresas pagam, tá certo? Por isso que eu estou falando dessa visão aqui, tá bom? Beleza, gente? Sim, vendo exemplos assim fica melhor a compreensão, né, professor?
Desculpa, não entendi isso, Suelen. Cortou um pouco. Fala de novo. Usando exemplos assim, como se eu me Isso, chamou a Bia. essa é a ideia, né? O Fica professor melhor. tem que tentar deixar claro, um pouquinho mais claro essas coisas, né? Então, Lucas, Eu. quando você importou o seu Porsche, né? Que imposto você pagou? Vamos lá. Professor, o Porsche do Mariano. Cara, é verdade. Você desculpe. O seu era uma Ferrari, né? Porque você é Porsche. Desculpa, até nem quis ofender, tá certo? É uma Ferrari, né? A Ferrari nova que você comprou, não é? Me desculpa, hein? Não quis ofender, por favor, não fique chateado comigo, tá? Vamos lá. Você trouxe esse carro lá de fora, perfeito? Ou você ou a empresa que trouxe, pagou o quê? Por É importar. o imposto de união, né? Imposto de O importação. imposto de importação. Isso, primeiro de tudo, imposto de importação. Tá certo? E aí o que acontece? Então, e aí a loja, quando vendeu para você, então a importadora pagou o imposto de importação. A loja, quando vendeu para você o veículo, qual imposto a loja pagou? É uma Aí ela mercadoria. paga esse, no caso Paga esse qual? de exportação, né? Não, o de circulação de mercadorias. Entendeu? Olha aí, por isso que é importante Ah, a é gente prestar verdade. atenção. Né? Importou, a importadora vai pagar esse imposto federal. Perfeito? Ah, mas aí importou, está na loja, vai vender o produto pro Lucas. Vai pagar o quê? ICMS. Tá certo? Mas aí o que acontece? Você pediu para personalizar, você pediu para colocarem o seu logo, o logo da sua família, Lucas Bueno, nos bancos da Ferrari, sei lá, alguma coisa desse tipo. Ou seja, prestou um serviço. Qual imposto essa empresa vai ter que pagar? Um serviço que prestou. É o Polimento, serviço com por a exemplo. natureza, né? Serviço de qualquer natureza. Então, você veja que uma operação, um produto pode ter vários impostos, tá certo? Vários impostos. Beleza, gente? Professor, Diga. metade, 1,5% em Bertioga. Ah, é mesmo? Olha só, eu achei que era mais caro. Parabéns, então, na sua cobertura você só pagou 1,5% de ITBI. Parabéns. Tá certo? Deu Parabéns. para economizar um pouco, né? Isso é bacana. Pessoal, fim do ano, churrascão no apartamento do Jackson, hein? Beleza? Combinado aí, pessoal? Se contratar um sambão, até que pode ser, hein, velho? Olha lá, pessoal, ele vai Sambão, contratar um sambão sam, pra gente. Olha que sambão de delicadeza. raiz. Aí já Bacana, dá para conversar. perfeito? Tá ótimo, então. Tá ótimo. Então, aí, se vocês quiserem, vocês podem ir na minha Mercedes, tá? Mercedes de 30 lugares com motorista e cobrador. Pô, aí é a Mercedes, hein, professor? Nossa, é um veículo de grande porte, tem muito Ah, com conforto, cabe muita certeza. gente, Com tá bom? certeza. Todo mundo entendeu, Suelen? Beatriz Vieira, você está comigo, Beatriz? Sim. Exato. Vamos seguir em frente. Tá, tem um negócio chamado BIS-Idem, né? Na verdade, existem a bitributação e BIS-Idem. A bitributação é proibido por lei. E BIS-Idem, sabe o que é BIS-Idem? É bitributação. Só que é um tipo que permitem. A lei, ora a lei. E aqui está falando, ó, você tem o fenômeno bitributação e bis-idem. O bis-idem é legítimo e permitido, tá? Por quê? Porque são leis distintas que geram impostos decorrentes do mesmo fato gerador. No fim, fica mais fácil a gente falar, é o exemplo. Vamos lá. Então, o governo federal, né, na sua competência, né, na União, né, ele criou um imposto e uma contribuição social.
Os dois são sobre o lucro líquido das empresas. Um é o imposto de renda pessoa jurídica. E o outro é a contribuição CSLL. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. CSLL. Os dois são sobre o lucro. Mas, segundo a lei, um é um imposto, outro é uma contribuição social. Aí pode. Ah, faça meu favor, gente. Mas... Só eu que sou bobinho, né? Não, cara, todo mundo esperto, todo mundo é esperto, tá? Todos são em cima do fato de que a empresa quer auferir lucro. E é o lucro que faz a empresa crescer, contratar, né, empregar, mas então aí temos um imposto e uma contribuição sobre o lucro líquido, que é considerado permitido, tá? Mas existe a bitributação, e aí são casos proibidos, tá? Então, mais de um tributante, mais de um ente tributário, pedindo do mesmo sujeito passivo, do pobre coitado do contribuinte, um tributo decorrente do mesmo fato gerador. Aqui tem um exemplo aqui que está muito escrito, mas eu vou resumir isso aqui. Seguinte, qual é o imposto sobre serviço aqui em São Paulo, pessoal? Alguém sabe? Qual é o valor do imposto sobre serviço aqui em São Paulo? Pode ser 5%, pode chegar até 8%, dependendo do que for. Tá? Sabe qual é o imposto que é cobrado em Alphaville, Barueri, né? 1%, 0,5%. Aí o que acontece? Nos anos 90, então... 2. Oi? São Paulo 2. Não, mas tem vários que são mais que 2, viu? É que baixou um pouco de São Paulo. Alguns serviços baixou, mas tem muitos serviços que pagam bem mais em São Paulo, bem mais, tá? Uhum. E aí, o que acontece é que muita empresa nos anos 90 2000, até pouco tempo atrás, foi para Alphaville, ou às vezes nem tinha empresa lá, tá? Só tinha um escritorinho e emitia nota de lá. Para quê? Para não pagar imposto. Por quê? Porque existia uma ideia de que você pagava imposto aonde você emitia a nota. E aí eu me lembro que o governo Zé Serra, quando Zé Serra foi o prefeito de São Paulo, ele criou uma lei que o tributo deveria ser pago, o tributo deveria ser pago aonde o serviço foi prestado, tá? Não onde é a sede da empresa. Então, né, existia isso. E aí o que acontece? Começou a ter, então, uma briga fiscal. Então, o que acontece? Eu tinha uma empresa lá em Barueri, lá em Alphaville, né? A Suelen tem uma empresa de decoração lá em Alphaville, é dela. Na verdade, ela é uma pessoa muito humilde, não fala isso, mas a empresa é dela, lá em Barueri. E quando ela presta um serviço aqui em São Paulo, né? Ela presta para grandes milionários serviços, ela tem que emitir, a princípio, recolher o imposto 2 vezes. Porque o governo de Barueri fala, ó, você está aqui, você tem que emitir a nota, pagar o imposto aonde você emitiu a nota. E o governo do município de São Paulo fala, não, você tem que recolher aqui em São Paulo porque você prestou o serviço aqui. Ou seja, uma dupla tributação, né, sobre o mesmo contribuinte, sobre o mesmo fato gerador, prestou um serviço. Só que um diz que tem que ser recolhido no local de sede da empresa e o outro está dizendo que não, tem que ser recolhido onde se prestou o serviço. Olha que situação. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui está falando para refletir sobre uma situação. PIS e COFINS. Na verdade, eles são uma bitributação ou um bis idem? Pesquisem, tá? Mas isso aqui eu não vou, não faz parte do nosso trabalho, beleza? Muito bem. Então, terminamos a parte 3. Dúvidas dos impostos aí, minha gente? Dúvida de imposto? Matheus Machado, você está aí, Matheus?
Matheus. Matheus não está afim de falar comigo, muito triste isso. A pessoa não está querendo falar com você. Né? Agora nós vamos continuar a nossa aula com o que eu chamaria de aula 4, mas para nós é aula 3 do mesmo jeito. Tá certo? E está tudo sendo gravado aí para a gente continuar a nossa... Ah, tá. Opa, desculpa aí, pessoal. Vocês estão vendo meu zap. Professor, Oi. o Matheus pediu para informar que ele tá sem o microfone, por isso que ele não falou nada, mas ele tá escutando. Eu estou muito triste com você, Matheus. Não vem querendo agora disfarçar, não. Tá? Tô sabendo. Muito triste. Brincadeira, Matheus. Tranquilo. Não quer falar comigo, não fala, não. Tá certão, tá certo. Beleza? Quem tá chegando? Maria Daniele. Muito bem, Daniele. Bem-vinda de volta. Ô, professor, a internet tá caindo. Mas é isso, machucou? O importante é não machucar. Fica tranquilo. Eu não sei. Segunda-feira eu estava tenso, porque eu fiquei sem internet. Aliás, ontem eu também estava tenso. Ontem eu fiquei sem internet até às 3 da tarde. A TVA, um pessoal andou cortando os cabos aí, adivinha, cortaram o cabo da minha internet também. Era para cortar da antiga TVA, para tirar do poste. Vocês sabiam que um dos grandes faturamentos da Enel, a antiga Eletropaulo, agora é Enel, um dos grandes faturamentos deles não é com energia, é aluguel de poste. Todas as prestadoras de serviço telefônico, TV a cabo, todo mundo paga para usar o poste. Olha só, vocês sabiam disso? Não. Não sabia. Mudou sua vida saber também, né? Tudo bem, mas aqui eu acho muito interessante essas coisas. Agora vamos falar do que seria a aula 4, né? E aqui nós vamos fazer uma alteração. Vamos entender, vamos falar sobre o Simples Nacional. Ô, professor, que bacana. Então, nós vamos falar sobre o Simples Nacional, só que eu tenho que mudar uma coisa aqui. Vamos falar sobre o Simples Nacional. Incluir som do computador. Vamos ouvir a mocinha? Estão vendo aí o filminho? A imagem do filme, né? Sim. Beleza, então vamos ouvir Sim. a mocinha que vai falar sobre Simples Nacional. O que é? Vamos lá. Mas afinal, como funciona o Simples Nacional? Pessoal, todo mundo está ouvindo o som? Tá sim, Sempre. professor. Opa, beleza, obrigado. Olá pessoal, meu nome é Daniela, este é o canal ICL e está começando mais um Jurídico quê? Mas então me digam, quando vocês regularizam sua empresa, fazem um contrato social junto com um advogado, registram tudo na junta comercial da sua região, ganham um número de CNPJ, o que acontece? Pois é, a sua empresa começará a recolher tributos. Daniela, quanto vou ter que pagar? Bom, primeiro a sua empresa terá que escolher um regime tributário. No Brasil são 3 os principais: o lucro presumido, o lucro real e o Simples Nacional. Hoje nós vamos falar sobre o queridinho Simples Nacional. Bem, o Simples Nacional foi criado em 2006 pela Lei Complementar 123. A principal vantagem é que a empresa consegue recolher 8 tributos em uma única guia. São eles o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e contribuição destinada para a Seguridade Social. E ainda o participante do Simples Nacional tem uma dispensa sobre o INSS, patronal na folha de pagamento, o que gera uma redução nos custos trabalhistas. E ainda o processo de contabilidade é muito mais simplificado, se comparado aos outros regimes tributários.
Mas atenção, os demais impostos também são devidos. Por exemplo, não vai esquecer de pagar o IPTU da sede da sua empresa ou o IPVA dos carros da sua empresa. Mas quem pode participar do Simples Nacional? São as microempresas, que têm uma receita bruta no ano até R$360 mil. Ou empresas de pequeno porte, que têm uma receita bruta anual de até R$3.600.000. E aqui, mais uma atenção. Alguns estados do Brasil adotam os chamados sublimites, ou seja, o ICMS e o ISS terão de ser recolhidos em separado. Mas como assim? Pois então, a lei prevê para as empresas de pequeno porte o limite de R$3.600.000, mas alguns estados, como Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, adotam um sublimite de R$1.800.000. Ou seja, se a empresa de pequeno porte ultrapassar a receita bruta anual de R$1.800.000 no ano, não poderá mais recolher ICMS e ISS junto com os outros impostos que compreendem o Simples Nacional. Assim, terão que pagar em guias separadas. Ok, mas como funciona? Bom, no início do ano, você deverá conversar com o seu contador e pedir para que ele opte pelo regime do Simples Nacional. Mas outra atenção aqui, uma vez escolhido o regime tributário do ano, você não poderá mais alterar. Só poderá alterar no início do próximo ano. Por isso é muito importante falar com o seu contador e com o seu advogado sobre qual é o melhor regime tributário para a sua empresa. Isto para não pagar mais impostos do que precisa. Mas, Daniela, e se durante o ano a minha empresa tiver receita bruta superior a R$3.600.000? Bom, se isso acontecer, você será desenquadrado do Simples Nacional. You are unworthy of each realm, unworthy of your title. You're unworthy. Whatever, man, it's a trick. Well, please be my guest. Mas como funciona? Bom, se você ultrapassar em mais de 20% o limite do Simples Nacional, no próximo mês você já estará desenquadrado. Se o excedente não ultrapassar 20%, você estará desenquadrado no próximo ano. Para saber efetivamente o quanto você terá que pagar, você terá que descobrir a base de cálculo e a alíquota incidente. No Simples Nacional, a base de cálculo será a receita bruta do mês de apuração. Ou seja, você não vai poder excluir custos que teve no processo produtivo ou da prestação de serviços. A Lei 123 determina como receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e os resultados nas operações de conta alheia. Pessoal, vocês repararam que aqui nós estamos falando de simples? E é simples. Mesmo assim, ele é bem complicado. Mas vocês não fazem ideia o que ele já foi uma evolução. Imagina, uma microempresa teria que pagar esses 8 tributos separadamente. Eu tive uma empresa pequena antes de existir o Simples, era um inferno. E aí o que acontece? Você esquece um, esquece outro, quando você vê, você está devendo impostos e aí com risco de levar multas e outras coisas. Tá legal? Quem quiser depois ver com mais detalhes, pode continuar vendo o filme, tem aqui o link. Mas eu não vou até o fim, por quê? Porque, na verdade, ela já falou as principais coisas que eu gostaria que vocês vissem. Primeiro, com toda essa complicação que ela mostrou, ainda assim nós estamos falando de uma coisa que simplificou muito a vida das pessoas. Esse Simples Nacional. Tá? E a questão de que você tem que fazer a opção por ele, e você viu, tem que fazer um faturamento de até 3.600.000 a empresa. Nossa, professor, isso é bastante. É bastante, mas não necessariamente significa que a empresa é gigante quando fatura 3 milhões. Imagina o seguinte, 3.600.000 é uma empresa que fatura 120 mil por mês. Não, 120 mil não. 300 mil por mês. Não é nenhuma coisa absurda, 300 mil por mês, tá? 300 mil por mês é uma empresa que, vamos ver, essa empresa de implante dentário, né? Que é a Beatriz, não é isso, Beatriz? Você trabalha, deve faturar dessa ordem por mês, tá?
Mas isso independe, tá? Professor, Oi? perdão, interromper. Claro. A coisa fica muito complicada porque, se considerarmos os custos da produção, etc., envolvidos aí na produção do produto e do serviço, pô, jogar líquido lá em cima do faturamento total é complicado, né? Meu caro, isso que eu tô falando, isso que é o Simples Nacional É meio veio de uma para sacanagem. explicar. Mas é uma sacanagem. Vai fazer o quê? Por isso que eu falo, tenha um bom contador, um contador competente e que seja confiável, porque senão você pode estar numa roubada, mas assim, de uma forma muito rápida. Uma empresa que fica 3 meses sem pagar os impostos, cara, ela já está devendo assim uma fortuna, uma pequena fortuna. E a Receita Federal ainda cobra juros absurdos. Tá? É muito difícil. Não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Então vamos lá. Simples Nacional. Sim, gente, a empresa no Brasil paga muitos impostos e eles são muito complexos para pagar também. Imagina que eu tinha que ter uma guia para pagar INSS, uma guia para pagar o imposto federal, uma guia para pagar o imposto estadual e uma guia para pagar o imposto municipal, ainda separado, INSS, que é federal também, do imposto de renda. Olha, um inferno. Aí criaram o Simples. Ele é bastante recente, se você pensar bem. Que no Brasil, uma lei de 2006 é uma lei muito recente. Então, está falando aqui que a União, veja bem, aqui junta a competência da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, tá certo? Até para microempresas e empresas de pequeno porte, né? Buscando incentivar a simplificação dessas obrigações, tá? Ninguém falou que paga menos imposto, não, tá? Paga a mesma tributação. O que paga é numa guia só, tá? Algumas reduções, talvez, mas no geral, gente, o imposto não mudou muito, não, tá? E aí, então, o Sebrae, né, estava falando que entre 2007, ou seja, logo que criou essa lei. Aliás, uma lei, quando eu falo de lei tributária, lembre sempre disso. Se a lei foi criada num ano, ela só tem validade no próximo ano, tá? Você não pode criar uma lei tributária para ela começar a sua vigência no mesmo ano. Não existe isso. Então, a lei foi criada em 2016, em 2006, em 2007 começou a valer, entre 2007 e 2016. Então, o que acontece? Houve um aumento de 364%, tá? Então, assim, triplicou, né? O número de empresas duplicou, 100% é duplicar, então, quadruplicou, então, o número dessa ordem, o número de empresas que fizeram a opção pelo Simples Nacional. Note bem, isso é uma opção. A empresa pode escolher pagar tudo separadinho, aquele inferno que era antes. Mas e aí? Pode escolher, tá? Então, são empresas optantes pelo Simples Nacional, né? Então, são um avanço de 2 milhões para 11 milhões, ou seja, 5 vezes quase. Olha lá, professor, você falou 4, né? 5 vezes, basicamente, o número de empresas, tá? Então, aí está falando ainda da criação depois, o MEI, né? O microempreendedor individual, tá? Ele também paga os seus... A gente vai... Não se preocupe que eu vou falar com bastante detalhe o MEI aqui, ainda mais para frente. Mas o MEI, que é esse microempreendedor individual, também paga os impostos via Simples Nacional, tá? Então, quando foi criada essa lei do microempreendedor individual, 6,5 milhões de pessoas que têm seu negócio próprio. Esse microempreendedor individual, basicamente, estão falando de pessoas que têm o seu negócio próprio e ele é o negócio. Eu sou encanador, eu sou eletricista, eu sou cabeleireiro, eu sou, sei lá, eu tenho uma empresa, eu sou a empresa. Eu sou o camelô,
Tem camelô, muitos camelôs que pagam MEI, tá? E a gente vai ver por que isso depois, tá? Então, a criação do Simples, né, foi a ideia de, num regime único, ou seja, para uma empresa, para uma guia só, nós vamos fazer a arrecadação simplificando muito, muito a vida da pessoa, diminuindo a burocracia e até a própria carga tributária que as empresas deveriam suportar, tá? Então, mensalmente, o contribuinte faz o seu pagamento e é um único pagamento de todos os impostos, tá? Então, aí tem um percentual, né, que vai aumentando, claro, conforme vai aumentando a receita. Então, a empresa tem uma receita pequena, paga menos. Ou também tem a questão de que área a empresa trabalha, né? Então, tem setores que paga mais, tem setores que paga menos imposto, tá certo? Então, aqui está a transcrição dessa lei complementar, que chama 123, até fica fácil de guardar, a lei complementar 123, tá? Então, que para ingressar no Simples... Bom, tudo isso aqui não precisamos se preocupar tanto. Repete aquela ideia de que os entes federados, a União, o Estado, o município, se juntam para simplificar, tá? Mas aí está falando, para uma empresa ingressar no Simples Nacional, ela precisa cumprir as seguintes condições. Primeiro, enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Ou seja, só esses tipos de empresa podem entrar, tá certo? A MEI é a microempreendedor individual, ou seja, microempresa também. Aí eu tenho uma empresa que eu pago impostos via Simples Nacional, é uma empresa de pequeno porte. Tá legal? Primeiro, então, você tem que ter ou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, uma EPP, que a gente fala. Cumprir os requisitos previstos na legislação, e aí, como eu disse, tem tipo de atuações que não pode entrar, mesmo sendo microempreendedor ou pequeno porte, não pode entrar. E tem que formalizar uma opção pelo Simples Nacional. E quando faz a opção? No começo do ano, no começo de janeiro, a empresa tem que fazer a opção pelo Simples Nacional, ou também a opção pela saída do Simples Nacional, ou se você faturar mais que os 3.600.000 milhões que a menina estava falando lá, você vai ser desenquadrado do Simples Nacional. Tá? Então, aqui está dando todas as informações. Olha aqui. Então, o Simples Nacional é facultativo, ou seja, eu escolho, eu opto se eu quero entrar. Tá? Ele é irretratável para todo o ano calendário. O que quer dizer? Eu não consigo alterar. Fiz a opção, vai até o fim do ano. Né? Sair do Simples Nacional, só vai entrar de novo no outro ano. Durante o ano calendário, você não consegue. Quais tributos estão incluídos no Simples Nacional? Imposto de renda pessoa jurídica. Vocês estão acompanhando aqui meu mouse, gente? Alô, câmbio, terra, câmbio. Sim. Alguém? Vocês estão acompanhando o meu mouse aqui? Então, vejam os tributos. Imposto de renda pessoa jurídica, federal. CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, federal. PIS/PASEP, Contribuição Social também, federal. COFINS. COFINS é COFINS, eu não lembro o que era o COFINS, tá? Mas é uma contribuição financeira, mas é federal. IPI, federal. ICMS. ICMS é da onde? ICMS, quem recolhe ICMS? Estadual. Isso. ISS? Municipal. E olha, tem contribuição para a Seguridade Social, ou seja, para o INSS. Tá certo? A contribuição da Previdência Social da parte da pessoa jurídica, do empregador. Tá? Isso é feito num único documento, o DAS, Documento de Arrecadação Simplificado, se eu não me engano é o nome.
Tá? Então, é disponibilizado para ME, microempresa, e para EPP, um sistema eletrônico para cálculo. Então, tem um site que você entra e fala, eu recolhi tanto de imposto, eu faturei tanto, quanto que eu devo pagar? E o site já gera isso. Faz o cálculo e já gera a DAS, a guia para pagar. Tá certo? Vejam que isso não foi de imediato. Foi criado em 2006, só em 2012 tinha esse sistema. Tá bom? E aí, você fez para esse mês, você vai recolher até o dia 20 do mês que vem. Tá certo? E aí tem a possibilidade dos sublimites que a moça estava falando, mas isso aqui é bem pouco usual, tá? A alíquota de pagamento, ó, faturou até 180 mil, tá? Você vai pagar 4%, perfeito? Mas aqui também vai do segmento que você vai trabalhar. Isso aqui eu estou falando de uma maneira geral, só para vocês terem uma ideia de como é o faturamento. Tá? Isso varia de segmento para segmento. Por exemplo, se você tiver uma empresa de comércio, é uma coisa. Se tiver um restaurante, já é outra coisa. Ó, aqui, por exemplo, é o comércio. Tá certo? E, ó, então, como que seria o recolhimento de impostos? Tá certo? E aqui, nós estamos vendo, de uma maneira geral, a opção pelo Simples. Tá? Então, desses impostos, por exemplo, desse 4%, desse 7,3%, quanto dele é imposto de renda da pessoa jurídica, quanto é da pessoa CSL e tal, tudo está aqui. Também conforme faixas. Então, não, mesmo sendo simples, não é necessariamente tão simples assim. Você precisa de um contador para te ajudar, tá certo? A minha empresa, por exemplo, tá? Ela paga dessa ordem, de 7,3%. Por quê? Porque aí é também do segmento que ela atua, que é a parte de educação, treinamento e tal, tudo. Então, também, aonde sua empresa atua faz diferença. Mas vocês vejam que para até 180, vai 4, de 180 até o dobro, 360, 7,3, ou seja, quase o dobro. De 360 para essa nova, né? Dobrou de 360 para 720, 9,5, e aí vai indo. 10, 14, opa, chegando até 19% para até, note bem aqui, 3 milhões e 600 a 4.800. Professor, só pode ir até 3 milhões e 600. Mas ela avisou que você pode até 20% acima, você ainda pode ficar até o fim do ano, só sai no fim do ano. Por isso que está isso aí, tá, gente? Então, tem que conversar com... Eu não vou perguntar esse tipo de coisa aqui de taxa de imposto, mas é fundamental para quem quer abrir uma empresa, conversar com o contador e ver qual forma é melhor para você pagar menos imposto de forma legal. Não só neguem que, gente, sai mais caro. Pode me acreditar. Olha aqui, o site de consulta do Simples Nacional é esse aqui. Ele mostra, né? Olha, a empresa aqui é optante pelo Simples Nacional, não optante pelo um CIMEI aqui. Aí tem as várias coisas que, como eu disse, o contador vai ter que estar te ajudando, tá? Definições. O que é microempresa? Empresa de pequeno porte. O que é uma microempresa? Fatura até R$360 mil por ano. Pô, professor, não é pouco. De novo, vai com calma. É R$30 mil por mês. Uma empresa que fatura 30 mil não quer dizer que ela ganha 30 mil, tá? Ela ganha uma porcentagem disso. Então, por exemplo, uma empresa que fatura 30 mil por mês, mas consegue ganhar 20% como lucro líquido, como margem para valer, é R$6 mil, gente. Não é nenhuma fortuna, tá? Isso é 20%. E olha, ter uma margem líquida de 20% até que é bom para caramba. Empresa de pequeno porte, né? Receita bruta ou igual ou inferior a 4.800. Não, veja bem, é 3.600 mais um pouco mais. A gente já ouviu isso, tá certo? E aí, quais são os impostos? Imposto de renda da pessoa jurídica, imposto de importação, produtos industrializados,
contribuição social sobre lucro líquido, COFINS, PIS/PASEP, CPP, que eu não me lembro o que é, ICMS, que é nacional, e Imposto sobre Serviços, tá certo? Novas empresas, precisa aguardar? Ô, professor, o senhor falou que a empresa só pode entrar no Simples Nacional no começo do ano. E se eu abrir a empresa em março? Eu tenho que esperar até o ano que vem para fazer isso? Não. Se você está abrindo uma empresa nova, quando você está começando a empresa, você pode fazer essa opção. É o único caso que durante o ano você pode fazer a opção pelo Simples. Você está criando a empresa. Tá certo? Mas ainda assim, esse faturamento tem que ser proporcional ao número de meses que você vai ter a empresa funcionando, tá? Quem não pode aderir ao Simples? Opa! Então, tem casos que não pode? Sim. Uma empresa cujo sócio seja administrador de outra empresa que também tem um faturamento até 3 milhões. Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa e tenho um sócio que tem outra empresa. Se essa empresa faturar também até 3.600.000, essa empresa que eu tenho junto com o meu sócio não pode ser do Simples. Professor, como é que eu vou saber? Não se incomode, a Receita sabe. A Receita sabe. Muito bem, eu sou sócio de outra empresa jurídica. Então, quem é sócio de capital, né, tem capital em outra empresa jurídica, não pode abrir uma nova empresa no Simples. Cuidado. Sócio com outra empresa do Simples. Basicamente está falando a mesma coisa aqui, né? Mas é isso. Sócio de outra empresa tem que tomar cuidado. Ou se o responsável por uma empresa for acionista ou sócio até acima de 10% de uma empresa e o faturamento for superior a 3.600.000. Ou seja, são situações específicas de uma empresa que está faturando bem e que você é sócio dessa empresa. Se você é sócio de uma empresa, cuidado. Vai abrir outra, né? Cuidado, porque a outra não vai poder estar no Simples. Muito bem. Isso aqui, não sei se vocês conhecem, isso aqui, no site da Receita Federal, isso aqui se chama o cartão CNPJ, né? O Cadastro Nacional, CNPJ é Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tá certo? E aqui vai mostrar, então, qual tipo de contribuição que você vai ter. Então, por exemplo, empresa que é ligada ao refino de petróleo, é esse código aqui, tá certo? Então, pelo código da atuação da sua empresa, você pode não ser participante do Simples também, dependendo do código da empresa. Eu mesmo tive que mudar, quando eu estou falando para vocês aí que eu tenho uma empresa que paga pelo Simples Nacional, então eu tenho que ter aqui o CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Aqui está falando, ó, CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, para poder entrar no Simples e para ter uma alíquota que seja compatível também com o preciso. Tá? Então, aqui, petróleo, por exemplo, é um setor que não tem, tá? Produtos de refino de petróleo, não tem Simples para esse CNAE, tá? Aqui, ó, aqui nós estamos falando de uma clube escola de paraquedismo. Olha aqui, outro cartão, né? Aqui já é o cadastro de pessoa jurídica também, de outro tipo de CNAE. Esse tipo de CNAE está sujeito a uma outra tributação. Tá? Então, veja aqui, isso aqui é para mostrar que eu tenho minha inscrição feita, e aqui é o que se chama cartão CNPJ, né? Toda vez que você vai identificar a sua empresa, mostra o CNPJ da sua empresa. Você vai entrar na hora. Isso aqui é feito na hora, tá? Você entra no site da Receita Federal e faz na hora, para mostrar que sua empresa está em ordem. Situação em ordem, tá? Aqui, gente, é o famoso site da Receita Federal. E se você quer fazer o cartão CNPJ, você vai entrar aqui. Aqui também você faz, e aliás, eu fiz hoje. Peguei o meu cartão mostrando a minha situação do CPF, tá? Então, você precisa
fazer o seu CPF ou criar, ver a situação do seu CPF, fazer um cartão do seu CPF, é aqui no site da Receita Federal. Todo mundo tem CPF? Alguém não tem CPF aqui? Vamos ver. Suelen tem CPF? Tenho, professor. Vamos ver quem mais. O Lucas tem CPF? Alguém não tem CPF? Muito bem. Tá silêncio, eu acho que todos têm. Vocês sabiam que agora, perante a lei, neném, um bebê tem que ter CPF? CPF, na verdade, vai virar o grande ID, né? O grande identificador do cidadão brasileiro. Neném, você quer abrir uma poupança em nome do seu netinho que nasceu, ou alguma coisa desse tipo, vai ter que ter o CPF do neném. Vocês vejam só que situação. Por quê? Porque a Receita Federal controla as arrecadações e tudo pelo CPF, cadastro da pessoa física. Ou seja, a Receita quer saber de tudo de você desde que você nasceu. Tá? Quem pode ser excluído? Quem ultrapassa o limite estabelecido em lei. Né? E aí, então, ocorre a exclusão, que só vai acontecer na hora, né? Se você fizer um faturamento superior a 20%. Até esse valor, você vai... Então, ó, acima de 20%, você vai ser excluído na hora. Tá? Na hora. Mas se não superar os 20%, a empresa vai ser excluída, sim. Mas só lá no fim do ano e sem efeitos retroativos. Ou seja, se eu não vou ver quanto eu faturei no resto do ano para ver se eu vou reenquadrar a sua empresa e você vai ter que pagar mais imposto. Olha a situação. Então, existem o limite. Se você ultrapassou, né, você vai ter efeitos retroativos. Ou seja, tudo que você recolheu pelo Simples no decorrer do ano vai ser recalculado e você vai ter que pagar. Não é simples. Professor, Diga. nesse caso, cabe a retificação também, né? Cara, na verdade, o governo já está fazendo uma retificação, tá? Eles são especialistas nisso. Exato. Eles já fazem uma retificação que é o quê? Esse cálculo com efeitos retroativos, tá? Já tem essa ideia. Claro que você pode fazer, se você tiver um bom advogado tributarista, pode fazer uma liminar, pode fazer um recurso, tem várias formas, tá? Muito bem. Impostos que não estão inclusos no Simples Nacional, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Por quê? Basicamente porque quem paga é o banco. São os bancos que pagam o IOF. Eles recolhem de você e eles que fazem o pagamento. Então, você faz um seguro do seu veículo. No valor que você faz do seguro do seu veículo, já está incluso o IOF. Você vai fazer o financiamento de um veículo. Além, naquele valor, já está incluso o IOF e o governo. E quem vai recolher é o banco. Por isso, não é Simples Nacional. Imposto de importação, também não. É um imposto que a empresa vai pagar. Imposto de exportação, também não dá no Simples Nacional. Não importa o tamanho da empresa, tá? E imposto sobre territorial rural. Imposto de renda à pessoa jurídica em casos específicos, porque, em geral, ele está incluso sim. Tá legal? E aqui tem uma série de outros, tá? Uma série de outros. Eu não vou ficar falando todos, não, porque senão vai ficar muito cansativo. Vamos falar do MEI, o microempreendedor individual. Por que foi criado isso? Porque o que acontece? Uma pessoa que tem seu negócio próprio, ou ele é a empresa, né? É o seu trabalho, né? Foi criada essa lei em 2008, e que estão falando aqui que foi muito bem vista, e foi mesmo. Para quê? Para que as pessoas deixassem a informalidade. Um cabeleireiro, um encanador, um cozinheiro, ou um pequeno restaurante, né? Qual é a ideia? É você poder fazer o recolhimento de impostos
Opa, então o governo está faturando? Sim. Contribuições também. Qual é o tipo de contribuição, não é? Tudo pelo Simples Nacional. Em valores fixos mensais. São pouquinho, é coisa muito baratinha, tá? Muito baratinha, é muito legal isso, porque a pessoa tem lá, recebe pouco, né? Mas ela... Eu estou tentando fazer um negócio aqui para enxergar embaixo. Tá? Ela recebe pouco, então ela não pode ficar pagando muito imposto. Mas ela está não só pagando imposto, ela está pagando o seu INSS, que uma pessoa que tem seu trabalho, trabalha por conta, que fala, não recolhia INSS, e daí não tinha direito à sua aposentadoria, não tinha direito a um abono por um acidente de trabalho, por exemplo. E fazendo isso, a pessoa passa a ter esse tipo de direito. Então, valores fixos mensais, independente da renda bruta, desde que não ultrapasse o valor de R$ 81 mil. Tá certo? Paga um valorzinho baratinho todo mês, devendo apenas ser respeitado esse limite aqui embaixo, de enquadramento da empresa. R$ 81 mil por ano. Por ano. Veja, então, também que, de novo, não é nenhuma fortuna. Tá? 60... Quanto que dá por mês? 60 daria 5. Mais 30. 30 dividido por 31. Dá da ordem de uns R$ 7 mil por mês. Tá? Alguém tem conta aí rapidinho? Ah, eu tenho, gente. Desculpa a vergonha. Dá mais ou menos 6.750 mensal. Então, isso, note bem. Por que eu não estou falando? É para a empresa que fatura quanto, querida? Quanto que é o faturamento? 6.750. Por que eu não estou falando? Estou falando uma receita bruta anual. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha por conta, ela não recebe fixo. Recebe um pouco mais no mês, um pouco mais no outro e tal. Então, o que está valendo é o quanto ela tem de receita bruta no ano, tá? E ela tem, de novo, também que fazer uma opção pelo sistema de arrecadação do MEI. Tá legal? Muito obrigado. Quem que fez o cálculo? Muito obrigado. Foi eu, a Suelen. Ah, Grande Sul. Beleza, muito obrigado, querida. Então, pessoal, veja bem, essa lei complementar, né, ela trouxe novidade. Então, permitindo que você, uma pessoa que faz qualquer atividade de industrialização pequenininha, estou falando de uma pequenininha da empresa, do sapateiro, sei lá, de uma empresa bem pequena, né, que tem um pequeno comércio, uma prestação de serviço, ela pode ser considerada uma MEI também. Ou seja, não é só o microempreendedor individual, ele, o prestador de serviço. Ele pode também ter uma pequena indústria, um pequeno comércio, um bazarzinho, aquela coisinha bem pequena. Tá? Então, pessoal, o valor recolhido pelo MEI, esse valor pequeno e fixo, ele é ligado, né? Aqui é o valor, R$ 45,65. Olha só, é pouquinho, né? É pouquinho, tá? E aí ele está se referindo à contribuição para a Seguridade Social e INSS, tá? Tá. Outras duas também é o ICMS, se é o caso aqui de uma empresa que tem produtos, né? E Imposto sobre Serviço. Tudo está recolhido, né? A parcela é R$ 1 para ICMS, né? E aí R$ 5 para imposto sobre serviços. Então, você viu que assim, são valores realmente baixinhos, tá bom? Bem baixinhos. Ainda de acordo com a lei, né? O imposto, aqui, quem tiver uma empresa microempreendedora individual, fica isento de pagar imposto de renda, olha, imposto de renda e uma série de outros, ICSL e tal, tudo, tá? E isso se a empresa não possui nenhum empregado. Por quê? Porque, aliás, a lei, tá, falava que o microempreendedor individual não podia ter empregado, tá?
Hoje a lei fala que o microempreendedor individual pode contratar até um empregado, tá? Tá aqui, aliás, deixa eu ver. Então, a lei inicial tinha a vedação de contratação de empregados por um microempreendedor individual. Hoje é permitido ao microempreendedor individual a contratação, né? Não. Isso aqui está misturando. Mas é permitido contratar um empregado. Um empregado. Tá certo? Não pode ter mais de um empregado. Aí você não é mais MEI, você vai virar microempresa, vai fazer outra coisa. Quem não pode optar pelo MEI? Empresas que são tributadas, né, de forma diferente, e tem uma legislação dizendo que tipo de atividade não pode ser MEI. Quem possua mais de um estabelecimento, eu tenho 2 bazarzinhos, não importa. Você tem mais de um, não pode ser MEI. Participa de outras empresas, é sócio de outra empresa, não pode ser MEI. E empresa que contrate empregado, revogado, agora pode contratar até quantos empregados? Beatriz Vieira, até quantos empregados? Gente, um monte de gente foi embora, que triste. Vou falar do nosso trabalho daqui a pouquinho. Aqui, de novo, a guia de arrecadação do Simples Nacional. E é isso, gente boa. Então, falamos do Simples e falamos do MEI. Perfeito? Depois, quem quiser ver com mais detalhe o filminho, está lá na apresentação essa informação. Pessoal, estou colocando no AVA, ainda nessa noite, aqui, essa atividade, tá certo? Baseado principalmente nessa aula de hoje, que são essas aulas 3 e 4, que foram o que eu falei hoje, tá? Perguntas sobre o Simples e sobre o microempreendedor individual. Essas são as perguntas, tá? Aqui está falando de pós-aula Então, vamos tirar isso aqui, porque essa pós-aula era para quem... No outro esquema, tá? Até dia 18. Não é para a semana que vem, é na outra. 750 pontos. É a mesma coisa que você acertar 7 questões e meia da prova. Olha que beleza. Aí são 2 questões. Estou falando sobre empresas e impostos. Então, um é sobre uma empresa de drones, outra é a empresa XPTO, que é prestadora de serviço, e a terceira é a dona Celinha, que é uma cabeleireira e maquiadora, tá certo? E aí vocês vão me responder sobre os impostos que cada uma dessas empresas recolhe, tá certo? Como que vocês vão me mandar? Sempre no meu e-mail. Professor, dá para mandar no AVA? Dá. Mas só que a questão eu não tenho tanto acesso ao AVA o tempo todo nas mensagens do AVA. E, por outro lado, eu recebo na hora, eu vejo no meu celular as mensagens do meu e-mail. Então, mandem no e-mail, certo? Então, é isso, minha gente. A aula de hoje é isso e o trabalho que estamos passando é esse aqui. Combinado? Ótimo. Professor. Oi. É só falar sobre... Basicamente, trabalha sobre esse tema que a gente abordou nessa aula, né? Sim. Tá. Sobre o tema da aula de hoje. Beleza? Beleza, professor. Então é isso, meus caros. Opa, de novo, estou abrindo meu WhatsApp que está gravando a tela. Então, eu agradeço muito. Não tem nada demais, Graças a Deus, eu sou muito tranquilinho. Meus queridos, seria isso por hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. Uma boa noite para todos. Tá bom? Esse é meu boa filho e minha filha. Obrigado, hein? Boa noite. Olha, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Graças a Deus que eu conheço com o senhor, hein? Pois é, eu não consigo ver isso. Você sabe, Mariana, eu não consigo ver. Boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu, professor. Um abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.